Alô galera, tudo bem com vocês? Me chamo Wendel, sou professor de física e aqui eu vou tratar com vocês de todos os conteúdos da física que cai na PRF, Polícia Rodoviária Federal. Bacana? Então, noções de física, essa aula é uma aula de introdução, vou falar de cinemática e escalar para vocês. Como é introdução, gente, eu vou trazer os conceitos principais, mais importantes, para que você não perca questão CESP na hora da tua prova. Vamos lá para o nosso conteúdo de cinemática e introdução. Cinemática e escalar e introdução, tá bom? Gente, o que é a cinemática, né? O que é a cinemática e escalar? Aí a gente tem aqui um conceito, né? Conceito de cinemática e escalar. Voltando, é a parte de onde, Wendel? É a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com o quê? Com as causas. Ou seja, não me interessa o que ocasionou o movimento. Eu vou me preocupar na cinemática apenas de estudá-lo, determinando o quê? Posição, velocidade e aceleração de um corpo em cada instante. Então, gente, é isso que vai se preocupar a cinemática. Se perguntarem para vocês, ou na verdade muita gente até já estudou, mas não lembra muito bem, mas agora a gente está relembrando. Cinemática, parte da física ou parte da mecânica, que é um conteúdo extenso, né? A mecânica vem aí abordando desde a cinemática, como a dinâmica, que são as leis de Newton, dentre energia e etc. Mas o que a gente vai abordar agora? A cinemática, tá bom? Que só se preocupa, na verdade, com os movimentos sem analisar as causas. Wendel, o que seriam as causas de um movimento? A principal causa de um movimento é a força, tá bom? Mas isso a gente não vai estudar agora, vai ser para uma próxima aula. Para que a gente comece a desenvolver algum raciocínio, a gente vai ter que entender o que é um ponto material e o que é um corpo extenso. A diferença de ponto material no ponto de vista físico, né? Ponto material e corpo extenso. Galera, para iniciar eu faço uma pergunta. Um navio é um ponto material ou um corpo extenso? Aí você pode falar o seguinte, obviamente é um corpo extenso, porque o Wendel é muito grande, o navio é imenso, né? Principalmente esses navios que a gente costuma ver na TV, etc. Galera, pois se a tua concepção é essa, ela não está totalmente verdadeira, tá bom? Mas eu vou fazer uma outra pergunta. E uma motocicleta? É um ponto material ou um corpo extenso? E aí você pode analisar o seguinte, eu acho que a motocicleta é um ponto material, porque se eu até comparar com um navio, a motocicleta é muito pequena. Opa, você viu aqui que eu falei de comparação, né? Então, um navio ou uma motocicleta, gente, ela pode ser sim, tanto um ponto material, quanto um corpo extenso. Tanto o navio pode ser um ponto material, como um ponto material em relação a um oceano. Imagine a imensidão de um oceano, e o navio ali, dentro naquele oceano, ele vai se tornar um ponto material, se eu analisar como referencial o oceano. Mas o navio, gente, em um porto, ele já pode se tornar um corpo extenso. Porque no caso ali o navio for para atracar, enfim, nessas situações, a dimensão do corpo não é desprezível, né? Então, vamos analisar a dimensão dos corpos para dizer se é ponto material ou corpo extenso em relação a uma referência, em relação a um contexto. A motocicleta, gente, ela pode ser um corpo extenso, sim. Por exemplo, se eu colocar uma motocicleta dentro do meu quarto, poxa, ela vai ser um corpo extenso, porque vai tomar muito espaço. Então ali o tamanho da motocicleta vai
vai ser importante para analisar qualquer tipo de movimento ali dentro. E no caso do navio, da mesma forma, o navio no porto vai ter aí uma diferença. Professor, mas uma motocicleta dentro de uma motocicleta numa BR, né? A motocicleta numa BR eu posso considerá-la como um ponto material, porque se analisar a extensão de uma BR, a motocicleta a gente não analisa as suas dimensões. Mas vamos aqui para o contexto, né? Para o conceito. O que é um ponto material? Um corpo é considerado ponto material ou partícula quando suas dimensões podem ser desprezadas em relação a um fenômeno estudado. Então eu estou estudando um fenômeno e se eu puder, ou seja, se não houver interferência, eu desprezando as dimensões desse corpo, como comprimento, largura, altura, se eu desprezá-las e não causar influência no meu problema, eu vou considerar esse corpo como um ponto material, tá bom? Dessa forma, dependendo da situação, um homem, um automóvel e até mesmo a Terra pode ser considerado pontos materiais, tá bom? Nossa, Wendel, até a Terra, a imensidão que é a Terra, sim, ela pode ser considerada um ponto material quando analisada num contexto, né, aí em relação à galáxia, em relação à distância entre Terra e Sol, Terra, Lua e as estrelas, dentre outras. Exemplo, a Terra é considerada uma partícula quando o seu movimento em torno do Sol é estudado. Então, tipo, eu não preciso analisar o tamanho da Terra. Então, analisando apenas, desprezando as dimensões da Terra, eu consigo estudar ela em relação ao seu movimento ao Sol. Corpo extenso, Wendel. Quando as dimensões do corpo são importantes, ou seja, influenciam na análise do problema, estamos diante de um corpo extenso, né? Não coloquei aí uma figura, mas tem aí. Exemplo, uma bicicleta dentro de uma kitnet. É verdade, então uma bicicleta imensa, a bicicleta vai se tornar grande dentro de uma kitnet. Porque até para você colocar, entrar, sair, você tem todo um ritual, né? Porque a bicicleta, por mais que ela seja pequena em relação a uma avenida, a uma BR, ou seja, ela não influenciar muito, suas dimensões não influenciar muito em um problema em um outro contexto, mas dentro da kitnet ela vai ser um corpo extenso. Então, são exemplos simples, básicos, que você também pode também conferir mais exemplos como esse numa apostila que eu estou disponibilizando. Depois vocês vão ter acesso, tá bom? Referencial. Galera, esses conceitos são os conceitos básicos, por isso que eu disse que essa aula é de introdução. Então é necessário que a gente saiba o que é ponto material, o que é corpo extenso, o que é referencial e dentre outros. Ó. O corpo que usamos como base, eu falei corpo, mas é ponto, tá bom, gente? O ponto que usamos como base para definir as posições de outros corpos é denominado referencial. É em relação ao referencial que determinamos se um corpo está ou não em movimento. O sistema cartesiano da figura ao lado representa um referencial onde a posição da mosca é dada pelas coordenadas x1 e y1. Se as coordenadas da mosca se alterarem com o tempo, a mosca estará em movimento em relação ao eixo das abscissas e ordenadas. Então é o seguinte, o que é um referencial, galera? O referencial é um ponto em que eu analiso um determinado movimento, uma trajetória, por exemplo. Olha só, se essa mosca está aqui e ela subir, em relação ao eixo y, ela não se alterou, né? A sua distância, ou seja, o x aqui, ó, não se alterou, ela apenas subiu, né? Mas em relação ao x, o eixo x aqui, ó, ela houve o que? Um afastamento, subindo, ela houve o que? Uma altura, um y, que a gente vai considerar como sendo a altura. Ou seja, em relação ao referencial, essa mosca pode ter andado ou não. Então, por exemplo, se ela subir aqui, ó, em relação a y, ela não se alterou a sua distância, né? Então é como se ela estivesse em repouso em relação a y, mas em relação a x, ela aumentou as suas dimensões. Aí a gente vai considerá-la como um referencial, ou seja, referencial x e y. A mesma coisa, gente, é o seguinte. Vamos analisar qual a tua distância em relação ao teto. Wendel, se eu medir aqui em relação ao teto, eu tenho uma distância, vamos lá, 2 metros. A minha distância em relação à parede, sei lá, 50 centímetros. Então, tudo isso vai ser considerado como referencial.
Adotando um referencial, um ponto, gente, um ponto. Por exemplo, geralmente a pessoa pergunta, ei, tu mora onde? Eu moro na rua Menino Deus, na rua Menino Deus, é o seu endereço, né? Aí alguém pergunta, me dá um ponto de referência. Cara, fica a 2 ruas, né, do comercial do seu Francisco, enfim, do seu Manel. Então ali é um ponto de referência. Bacana? Posição é uma trajetória. Essa aqui, gente, é mais simples, principalmente para vocês que farão parte da Polícia Rodoviária Federal. Esses marcos serão muito comuns para vocês, inclusive na comunicação. Onde é que você está? Onde é que o carro está? Onde é que a viatura está? Então, não, está no quilômetro 275 da BR-343, enfim. Esse 245, 345, vai ser a posição do móvel. A posição ela está relacionada também com um referencial. O referencial nesse caso seria o marco zero da rodovia. E aí 37 km, 273 km vai ser a distância, né, em relação a esse referencial. Então a posição de um móvel em uma rodovia é determinada em relação a um ponto ou a um referencial associado ao marco quilométrico. Existe o marco zero e a posição na rodovia é dada em quilômetros em relação a esse marco. Então comece, gente, a entender o seguinte. Se você está, eu fiz uma viagem, sei lá, de uma cidade a outra, e aí no meio da viagem aconteceu um problema no meu carro, eu vou chamar o reboque. O cara, a primeira pergunta que ele vai fazer é onde é que você está? Se você conseguir sinal ali, aí você vai falar, eu estou aqui no quilômetro 300 da BR 343, vamos colocar assim, que é a BR para mim mais comum, né? Então, eu estou aqui no quilômetro 300, e aí fica fácil eles te localizarem, entendeu? Então é dessa forma que a gente consegue associar o que é uma posição e uma trajetória. E depende do referencial. Veja só. Vejamos agora a posição e a trajetória. Agora veremos a trajetória em si, né? Denomina-se trajetória a linha imaginária descrita por um móvel em relação a um referencial adotado. Então, suponhamos aqui daquela mesma mosquinha, viu? Ela estava em um ponto e descreveu uma trajetória dessa maneira, ó. Então é a linha imaginária, gente, é a linha imaginária da trajetória mesmo, descrita por ela, sem interferências, né? Então é diferente, a trajetória é diferente de um deslocamento vetorial que a gente vai considerar mais à frente. Mas a princípio é isso. E também analisando aqui que a trajetória depende de quem? De um referencial também, viu, gente? Que é o seguinte, ó, olha essa figurinha do lado aí. Um avião está se movimentando e abandona um corpo, um projétil. Se você analisar bem, e pode ser que isso já tenha passado despercebido por muitos de nós, mas isso já foi tema lá do ensino médio, em relação à visão do piloto, em relação ao que foi abandonado e a visão de uma pessoa, né, ali no solo. Wendel, qual é a diferença? A diferença é o seguinte, a trajetória para quem está dentro do avião é uma trajetória retilínea, ou seja, ele percebe a trajetória da bola, no caso aí do projétil, em linha reta descendo, sempre acompanhando a mesma velocidade do avião, porque estamos diante de um lançamento horizontal. E observe bem, gente, o lançamento horizontal caiu na prova de 2019, tá bom? Então a gente vai estudar isso com muito detalhes, com riqueza de detalhes aqui no canal, tá bom? Outra coisa, quem enxerga do solo, esse camaradinho que está no solo, ele vai ver uma trajetória parabólica. Então vou fazer a leitura. Ó. A trajetória depende do referencial adotado. Quando uma bola é abandonada por um navio em movimento horizontal, além de cair, obviamente, vertical, o seu movimento horizontal continua inalterado. Então, para uma pessoa que observa do solo, a bomba descreve uma parábola. Mas em relação ao avião, a bomba descreve uma reta. Então, isso é o que é trajetória, né? Wendel, nessa aula que você vai fazer exercício, nessa primeira aula eu não vou fazer exercício, tá bom, gente? A gente vai só discutir esses temas mais importantes, é importante que vocês anotem isso aqui em um caderno. Você que está se preparando para a Polícia Rodoviária Federal, anote isso, porque você vai precisar dessas informações em problemas mais complexos, quando envolve aí a cinemática mesmo, velocidade, aceleração, movimento uniforme, uniformemente variado, dentre outros. Movimento de repouso, essa aqui é a mais básica, gente. Dizemos que uma partícula está em movimento em relação ao sistema de referência, ou referencial, quando sua posição se altera no decorrer do tempo neste referencial. Como consequência, pelo menos uma de suas coordenadas varia com o tempo.
O repouso ocorre quando nenhuma das coordenadas da partícula se altera em relação ao sistema de referência no decorrer do tempo. O que isso significa, jovens? Estou dentro de um ônibus. E aí o ônibus está com velocidade de 80 km por hora. Te pergunto, você está em movimento ou você está em repouso? Sempre a resposta é, depende do referencial. Se a pergunta for objetiva, dessa maneira como eu perguntei para vocês, você está em movimento ou em repouso? Depende. Por exemplo, estou dentro do ônibus sentado na poltrona. Tudo bem, o ônibus está se movimentando. Estou dentro do ônibus, é óbvio que se o ônibus está se movimentando em relação à via, eu também estou me movimentando em relação à via. Então eu estou em movimento em relação a um comércio, uma farmácia lá da rua, né, que a gente acabou de passar. Contudo, eu estou em repouso em relação ao motorista do ônibus, ao cobrador do ônibus, a um passageiro que está do meu lado, porque as minhas posições não estão se alterando em relação a ele no decorrer do tempo. Então, se minhas posições não se alteram no decorrer do tempo em relação a esse referencial, eu estou em repouso. Mas se as posições se alterarem, eu estou em movimento. Então, muito cuidado com essa informação. Gente, e para finalizar a nossa aula de introdução, vou falar do Sistema Internacional de Unidades, que essa é muito importante agora. Por quê? Vou te explicar. Na prova de 2019, a banca CESP cobrou alguns temas relacionados à conversão de unidades, principalmente quando ele dá a gravidade sendo metro por segundo quadrado. Se a velocidade ele me deu em quilômetro por hora, eu tenho que transformar para o sistema internacional. E vamos aqui. O Sistema Internacional de Unidades, abreviado pela sigla SI, é um conjunto de unidades de medidas correspondente às grandezas físicas fundamentais e suas derivações. É um padrão, né? É um padrão adotado. Por exemplo, Wendel, tempo no Sistema Internacional é dado em horas, minutos ou segundos? Tempo, gente, no Sistema Internacional é dado em segundos. Wendel, é tipo massa. Massa é dado em quê? Em quilogramas, em gramas, enfim. Gente, em quilogramas, tá bom? Então, massa, quilogramas. Mas aqui eu coloquei uma tabelinha para facilitar a vida da gente, né? A grandeza física e a unidade de medida. Essa aqui eu coloquei as principais, as que irão, né, de fato, cair na prova de vocês, com suas derivações, enfim. Mas são as mais importantes nesse momento. Metro, o comprimento, o deslocamento, tudo que está relacionado com medida de comprimento, metro. Wendel, se fosse área, metro quadrado. Se fosse volume, metro cúbico. Então, por isso que eu estou dizendo que é ela e suas derivações. Se um problema de física estiver em centímetro e a resposta te pedir no sistema internacional, enfim, cuidado, tem que transformar para metro. Tempo, gente, segundos. Massa, quilogramas. Força, newton. Muito cuidado também na adotação, né, da unidade de medida. Newton é o nome da unidade, não é o nome do físico, tá bom? É em homenagem ao físico, mas é o nome da unidade. Por isso que está com letra minúscula. E na verdade, quando a gente vai expressar o N, a gente coloca o N maiúsculo, mas o nome Newton tem que vir minúsculo. Energia, Joule, né, o Joule. Percebe também que Joule também, como é o nome do cientista, mas aí é o nome da unidade. A gente coloca um J minúsculo, J maiúsculo representando a unidade de medida. Potência, watts. Cuidado, não é watts como com H, né? Às vezes as pessoas confundem, como é muito comum utilizar watts lá na hora da prova. Claro que eles não vão cobrar essa besteira, né? Mas é importante saber disso, tá bom, gente? Então, é o seguinte, próxima aula a gente começa com conteúdos, né, de cinemática, entrando em velocidade média, posição, aceleração, dentre outras. Eu queria aí a colaboração de vocês. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, tá bom? Siga-me lá no Instagram, inscreva-se no canal, é óbvio. Gente, ativa o sininho das notificações, porque eu vou colocar vídeos esses dias. Eu vou colocar o vídeo 2 e vou colocando os vídeos no decorrer dos dias. É importante que vocês ativem o sininho para ser notificado. Na hora que o vídeo estiver pronto, estiver aqui no canal, vocês serão notificados para assistirem em primeira mão, tá bom? Deixa o teu comentário, deixa o teu like aí, viu? Para ajudar a fortalecer o canal, tá bom? Então te aguardo para o próximo vídeo, vídeo 2. Confere também a resolução da prova de 2019, tá bom, gente? Um abraço, boa sorte, boa preparação e eu te vejo lá na PRF. Valeu, até mais.